Salvos pela fé de um lado, o amor é o maior de todos, do outro. Dentro do pensamento cristão, essas duas ideias são gigantescas. E às vezes parece que elas estão competindo, não é? Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo para entender como a fé e o amor, na verdade, trabalham numa harmonia perfeita. Então, vamos direto ao ponto que interessa. A Bíblia é muito clara ao dizer que a salvação vem somente pela fé. Mas, ao mesmo tempo, ela afirma que o amor é a maior, a mais importante de todas as virtudes. E aí, como é que isso funciona? É uma contradição? Bom, é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir entender como essas duas ideias tão fortes conseguem viver juntas, a gente precisa olhar de frente para essa tensão que elas parecem criar. Esse paradoxo, na verdade, não é um erro nas escrituras. Pelo contrário, ele é a chave para uma compreensão muito mais profunda da vida espiritual. E aqui está a tensão, lado a lado. De um lado, a carta aos Efésios, que não deixa dúvida, a salvação vem pela graça e o meio para receber é a fé. Ponto. Mas do outro lado, a carta aos Coríntios, que bota o amor num pedestal, acima até da própria fé. Então, como é que a gente concilia isso? Qual dessas verdades tem a prioridade? E aqui vem o ponto de virada. Para a teologia pentecostal, isso não é de jeito nenhum uma contradição. É um projeto. É, na verdade, a arquitetura de como a vida espiritual é construída, tijolo por tijolo. Vamos ver agora como essas peças todas se encaixam perfeitamente. Vamos começar pela fundação de tudo. Para entender essa arquitetura divina, o primeiro passo é examinar o papel da fé. É importante entender que ela não é o destino final, mas sim a única porta de entrada. O conceito central aqui tem um nome, sola fide. Do latim significa somente pela fé. Essa é a doutrina que diz que ninguém, absolutamente ninguém, pode merecer a salvação fazendo boas obras. A salvação é vista como um presente, um dom gratuito de Deus, que a gente recebe unicamente pela fé em Cristo. E o texto de Efésios reforça isso de uma forma definitiva. Diz que a salvação é um dom, não um salário. É algo que se recebe, não que se conquista. E isso é fundamental para que ninguém possa se orgulhar, se gloriar dos próprios méritos. A fé, então, é simplesmente a mão que se estende para receber esse presente. Mas atenção, a fé que salva não é só concordar com uma ideia na cabeça. É uma experiência viva, real. Ela começa com uma confiança ativa, que leva a uma rendição total. E o resultado é uma transformação interna tão profunda que a Bíblia chama de nascer de novo. É uma mudança que vem de dentro para fora. Certo. Se a fé é a porta, a entrada, onde é que o amor se encaixa nessa história toda? É agora que a gente vai ver como o amor se torna o caminho. O caminho que a gente percorre depois de atravessar essa porta. E aqui tem uma metáfora perfeita para a gente entender essa relação. Pense na fé como a parte de uma árvore que a gente não vê, mas que é a mais essencial de todas. Ela é a raiz que nos conecta à fonte da vida. E o amor, portanto, é o fruto, é a evidência. Aquilo que a gente pode ver, tocar, provar, é o sinal de que a raiz está viva, de que ela está saudável. Uma fé genuína, de verdade, vai inevitavelmente produzir amor. Não tem como ser diferente. O apóstolo João é incrivelmente direto sobre isso. Ele não fala que quem não ama é menos espiritual, não. Ele diz que quem não ama simplesmente não conhece a Deus. E por quê? Porque a natureza de Deus é amor. Então, a ausência de amor é um sinal de desconexão com a própria essência de Deus. Então, o amor acaba funcionando como a prova final, a evidência. É o que mostra que a fé não está morta, como diz Tiago. É a marca registrada, a identidade de um seguidor de Cristo, como o próprio Jesus ensinou. E olha só, é o primeiro e mais importante componente do que a Bíblia chama de fruto do Espírito, a prova de que Deus está agindo na vida de alguém. E tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Se o amor não é o que salva, por que então o apóstolo Paulo diz que ele é o maior? A resposta está na natureza e no destino do amor. A chave para a gente resolver esse paradoxo de uma vez por todas é entender a diferença entre função e essência. A grandeza do amor não está na sua função de salvar. Esse papel, a gente já viu, é da fé. A grandeza dele está na sua essência e, o mais importante de tudo, na sua duração. E olhando aqui, tudo fica mais claro. Pensa bem,
A fé e a esperança são importantíssimas para a nossa jornada, mas elas são temporais. Vai chegar um dia em que a fé vai dar lugar à visão. A gente vai ver face a face. E a esperança vai se cumprir, vai virar realidade. Agora, o amor não tem prazo de validade. Ele é a própria essência de Deus. E por isso mesmo, ele é eterno. A afirmação de Paulo aqui é categórica, é definitiva. O amor nunca falha. Outras coisas, mesmo coisas espirituais muito importantes como profecias ou dom de línguas, são ferramentas para um tempo. O amor não. O amor é o destino final. É por isso, e somente por isso, que ele é o maior de todos. Então, no final das contas, o que a gente encontra não é um conflito, não é uma briga. O que a gente encontra é uma harmonia, uma sinfonia divina, lindíssima, onde a fé e o amor têm papéis perfeitos e bem definidos. Vamos resumir essa sinfonia em 3 movimentos. Primeiro movimento. A fé abre a porta. Segundo movimento. Através dessa porta, o Espírito Santo entra e começa a produzir o fruto do amor. E o terceiro e último movimento, esse amor se torna o próprio objetivo, a atmosfera da vida eterna. Para fechar a ideia, tem um jeito bem bonito de pensar nisso. A fé, ela é o que nos conecta a Deus, é o cabo, a ponte. Já o amor vai além. Ele nos torna semelhantes a Deus. Percebe a profundidade disso? Um é o ponto de partida da jornada, o outro é o próprio destino. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A questão, no fim, não é apenas se a porta foi aberta pela fé. A questão é como o caminho está sendo percorrido. O fruto do amor está sendo evidente nessa caminhada? Essa é a reflexão que fica.